Meu Brasil, hoje é terça-feira e tem vídeo bombando na internet. Você não pode deixar de assistir aqui no canal Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje. Julgamento no plenário virtual que foi iniciado agora há pouco, né? O ministro Alexandre de Moraes publicou o seu voto, como você bem disse. Primeiro ele apresenta ali um relatório, ou seja, tudo que foi investigado ao longo dessa ação penal, uma ação penal inclusive ali que oriunda, né, de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, e logo na sequência ele publica, portanto, esse voto, um voto extenso, um voto de 80 páginas, onde ele coloca ali todos os crimes, né, cometidos por Roberto Jefferson. E só para a gente entender bem essa ação penal, como eu bem disse, essa denúncia ela parte da Procuradoria-Geral da República e ela tem o seguinte, ela informa ali que Roberto Jefferson, né, o ex-deputado federal, teria cometido alguns crimes durante o ano de 2021. E aí como é que a PGR leva conhecimento do Supremo esses crimes? São entrevistas e também postagens em redes sociais em que Roberto Jefferson, por exemplo, fala em uma dessas entrevistas que é hora de tacar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, né? E aí já considerando uma incitação ao crime, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, ele também chega a dizer, e aí a gente está falando bem da época, né, Dani, ali da pandemia, da CPI da Covid-19, a CPI que ocorria no Senado Federal em 2021, em que ele diz também que é o momento de atacar os senadores, de invadir o Senado Federal, que o foco, inclusive, deveria ser nos senadores que estavam ali à frente daquela CPI. E, além disso, também nós temos outros relatos aí colocados pela PGR de que ele teria também colocado ali também feito manifestações e aí em redes sociais a respeito da comunidade LGBTQIA+, também aí com mensagens preconceituosas. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes analisa passo a passo do que foi colocado pela PGR. Ele entende o seguinte, que sim, Roberto Jefferson, por ser inclusive ali, né, na época ele ainda era presidente do partido e ser um personagem público, ele não deveria ter essas menções. Inclusive, ele ainda fala do poder da internet, né? Essa discussão que, inclusive, está em voga lá no Supremo Tribunal Federal, de levar a essa questão né, uma mensagem como aquela difundida muito rápida nas redes sociais. E já devolvendo para vocês, só finalizando. Então, estamos falando de uma pena de 9 anos e 1 mês, inicialmente em regime fechado, também o pagamento de multa de mais de R$200 mil e a perda dos direitos políticos enquanto prevalecer essa condenação. Volto com vocês aí no estúdio. Essa foto aqui que o G1 traz, gente, é de outubro, quando o presidente Lula sofreu um acidente doméstico, né? Precisou levar ponto aqui na altura da nuca. E a operação de hoje tem relação com essa queda e eu já vou explicar para vocês. Deixa eu trazer aqui, o G1 traz o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês. Primeiro boletim foi emitido às 3h20 da manhã. Depois disso, teve uma atualização às 4 da manhã, que é que eu mostro para vocês agora. Vamos ler juntos. Então, o que diz a nota? Que o presidente Lula esteve ontem à noite, né, no dia 9, no Hospital Sírio-Libanês, unidade de Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido no dia 19 de outubro. Ele, então, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitoração em leito de UTI. O boletim médico fala exatamente sobre isso, né? Que essa dor de cabeça que ele sentiu, essa hemorragia que foi detectada foi exatamente por causa dessa situação, desse acidente doméstico que ele sofreu no dia 19 de outubro. De sábado para domingo eu tive esse sonho. E quando eu encontrava o presidente Bolsonaro, debaixo de uma laje assim, ó, com chuva, no escuro, eu queria pegar, irmão, eu queria pegar meu telefone para tirar uma foto. Eu dizia, presidente, eu quero tirar uma foto. Ele falava, não, nosso encontro secreto. Escute isso. E ele vinha e cochichava um negócio no meu ouvido, irmão. Escute isso aqui. Ele vinha e cochichava um negócio no meu ouvido. E eu baixava a cabeça, saía, entrava num carro, ele entrava no outro carro, nós ia embora. Eu acordei, fui orar a Deus e disse, Jesus, que negócio é esse? O Espírito de Deus disse pra mim, foi feito um acordo. Escute, irmão. Foi feito um acordo na calada da noite.
Alguém tem dúvida que esse povo, que os bolsonaristas, eles precisam urgentemente de um tratamento psicológico? Esse povo é maluco. É o povo que vive falando com pneu, falando com ET, falando com Osama Bin Laden, se agarrando em caminhão e saindo aí pela rua agarrado de caminhão. É o retrato do bolsonarismo, é isso, né? Vocês ficam me marcando nesses vídeos, mas esse é o retrato. E agora o desgoverno Lula fazendo com que a nossa economia passe por problemas gravíssimos. Querem que o mercado considera indispensável para corrigir a trajetória explosiva da dívida e do déficit. Isso é um verdadeiro absurdo e nos faz sentir saudades do governo Bolsonaro, que era austero, que fazia uma política econômica do ministro Paulo Guedes. Quando eu vejo na outra lado da tribuna, deputado da extrema-direita, construindo processos e narrativas que não correspondem com a realidade. Porque quando dizem que nós que estamos produzindo fome, miséria e desigualdade, é o contrário, só errou o endereço e o presidente. Foi o presidente Bolsonaro que deixou 33 milhões de brasileiros passando fome. Foi o governo Bolsonaro que construiu mais desigualdade, mais miséria. E quando o Carlos Jordi aqui sobe na tribuna falando que nós estamos isentando até 5 mil de imposto de renda, parabéns, presidente Lula. A classe média, trabalhadores e trabalhadoras, até 5 mil reais ficarão isentos de imposto de renda. E de outro lado, Campos Neto. Sim, Campos Neto inimigo desse país. Campos Neto inimigo da economia. Campos Neto, bolsonarista indicado pelo presidente Bolsonaro, que deixa a taxa de juros mais alta do mundo. Pede para o micro e pequeno empresário, para o médio empresário. Pede para os trabalhadores que precisam fazer crédito. Quanto que pagam de juros nesse país? E o próprio governo vai ter que pagar 930 bilhões de reais em juros e serviços da dívida. Esse sim é o inimigo da pátria. Esse sim é o inimigo da economia brasileira. Crente passou a defender arma. Crente passou a defender que bandido bom é... Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Tá entendendo? Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC 2 vezes. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? Foi expulso da igreja? Em que eleição que o pastor subiu no altar e disse: se for votar no Lula, pode sair daqui? Isso é coisa de agora. É agora! Esse fenômeno do ódio que dividiu famílias, casais, acabou com o Natal, separou irmãos, tirou gente da igreja. Isso é um fenômeno de agora. Sequestrou a bandeira nacional. E eu vou dizer por quê. Porque como a gente não podia levantar a bandeira do PL no altar, a gente levantava a bandeira do Brasil. Eu fiz esse... Eu estava agora com uns 10 pastores que votaram em Bolsonaro como eu. E aí eu questionei, falei: gente, cadê a bandeira do Brasil? Que estava sempre nos nossos altares e que nós levantávamos. Cadê? Esta é a prova de que o pavilhão nacional foi, em algum momento, sequestrado por um lado da política. Né? Ou seja, patriota é só aqui. Quem vota lá não é patriota, lá é comunista. Deus está aqui e o diabo está lá. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos, hein?